Fala galerinha, tudo bem pessoal? Estamos aqui mais uma vez para gravar agora o nosso 26º vídeo do curso completo de matemática básica. E neste vídeo vamos estar falando sobre sistemas de equações do primeiro grau. No vídeo anterior nós falamos de equações do primeiro grau. Lá nós resolvemos vários probleminhas onde aquelas equações tinham apenas uma única variável, só que agora nós vamos resolver um sistema de equações, que é onde aparece duas equações e duas variáveis ou duas incógnitas para que nós possamos descobrir qual valor cada uma dessas incógnitas assume. Acompanhe aqui comigo. Vamos resolver o sisteminha de três formas diferentes, tá bom? Vou começar aqui primeiramente pelo método da substituição. O primeiro passo que você vai fazer para resolver um sistema de equações utilizando o método da substituição é tentar verificar qual desses termos, qual dessas variáveis está mais fácil você fazer o isolamento dela. E ao bater o olho você percebe que isolar esta variável x está mais fácil. Aí você vai fazer como? Você isola o x, aí esse menos 2y ele passa para o outro lado como mais 2y. Ok? Você, em uma equação, você vai identificar quem está mais fácil para você isolar, e esse resultado do isolamento que você fez, você vai substituir na primeira equação. Então, onde está esse x aqui, ó? No lugar eu vou colocar quem? Eu vou colocar 2 mais 2y, tá bom? Então, vai ficar como aqui essa questão? Ó, lá na primeira equação, ó, 2 vezes, no lugar desse x, eu vou colocar quem? 2 mais 2y. Repete aqui o 3y igual a 11. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. E 2 vezes 2y dá 4y. Mais 3y, que é igual a 11. Fazendo essa soma de 4y mais 3y, dá 7y, que é igual a 11. Esse mais 4 que está aqui, ele vai para o outro membro como menos 4. Então, aqui fica 7y, que é igual a 11 menos 4. Fazendo essa subtração, vai dar 7. Y é igual a 7 dividido por 7. E você encontra que y aqui é igual a 1. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Depois que você fez então o isolamento e encontrou o valor da primeira variável, agora você vai pegar esse resultado dessa variável e substituir lá naquela equação que você isolou. Então vai ficar como aqui, ó. Aqui nós temos x é igual a 2 mais 2 vezes o y que nós encontramos que é 1. Então, vai ficar x é igual a 2, 2 vezes 1 dá 2 e 2 mais 2 dá 4. Então, a solução do nosso sistema é x igual a 4 e y igual a 1. Você pode também aqui, pessoal, tirar a chamada prova real, que é para verificar realmente se esses resultados estão corretos. Como é que você tira a prova real? Pega lá aquela primeira equação, ó, que é 2x mais 3y, que é igual a 11. No lugar do x, você coloca o 4. E no lugar do y, você coloca o 1, que é os dois resultados que nós encontramos. Então, vai ficar 2 vezes o x, que é 4, mais 3 vezes o y, que é 1. E esse resultado precisa dar 11. Então, 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes 1 dá 3, e 8 mais 3 dá 11. Correto, não é verdade? Então, satisfez aqui a primeira condição. Vamos verificar agora na outra equação,
que é x menos 2y, que é igual a 2. Aí você faz, quem é x é 4, menos 2 vezes o y, que é 1. Vamos ver se isso aqui é verdade. Ó, 2 vezes 1 dá 2. 4 menos 2 dá exatamente 2? Sim. Então, satisfez aqui a segunda equação. Logo, você pode responder essa questão assim, ó. O conjunto solução é... Repare que aqui, ó, nós temos um campo para colocar o primeiro número e um campo para colocar o segundo número. O primeiro aqui é sempre o valor de x, tá ok? Então, o valor de x é 4 e o valor de y é 1. Você pode representar como conjunto solução, então, x igual a 4 e y igual a 1. Beleza, pessoal? Tranquilo? Esse esqueminha aqui que eu mostrei para vocês de tirar a prova real, isso aqui não é obrigatório você fazer. Mas é só caso você queira ter certeza que o cálculo que você fez, se ele realmente está correto, você pode tirar essa prova real para ter a certeza de que todo o procedimento feito na questão está correto, tá bom? Então, este é o método da substituição. O procedimento é, você faz o isolamento de uma das variáveis em uma das equações e esse isolamento que você fez, por exemplo, no caso aqui do x, você vai substituir na outra equação e seguir essa sequência aí e encontrar os dois valores, tanto de x quanto de y, tá bom? Vamos para o segundo método de se resolver, então, esse sisteminha. Olha só. Esse segundo método é conhecido como método da adição. Veja só como se faz. O primeiro passo para resolver esse sistema usando o método da adição é você fazer com que você cancele esse 2x com esse x. Para que eles se cancelem, o que você vai ter que fazer? Veja bem, se em cima está 2x positivo, embaixo eu preciso fazer aparecer o 2x negativo. Porque aí, embaixo estando 2x negativo e em cima 2x positivo, eu consigo cancelar, não é verdade? Para que eu faça com que aqui na variável embaixo apareça o 2x negativo, basta eu pegar toda essa equação e multiplicar por menos 2. Lembra lá quando eu expliquei sobre o equilíbrio da balança? Tudo que você fizer de um lado e você fizer do outro, não vai alterar a equação. Então, a gente pode normalmente multiplicar toda essa equação por menos 2. Então, vai ficar como aqui, ó. Repete esta equação de cima, 2x mais 3y, que é igual a 11. E na equação de baixo, eu vou multiplicar todo mundo aqui pelo menos 2. Então, fica como aqui, ó. Menos 2 vezes o x, então dá menos 2x. Esse menos vezes esse menos fica mais. 2 vezes 2y dá 4y. E menos 2 vezes 2 dá menos 4. Esse método, pessoal, chama-se método da adição, porque agora eu vou pegar essas duas equações e vou somar elas. E na hora que eu fizer essa soma, o que vai acontecer? Esses dois vão ser anulados. O mais 2x com o menos 2x, você cancela. Então, o que sobrou aqui, ó? 3y mais 4y dá 7y. E 11 menos 4 vai dar 7. Então, y é igual a 7 dividido por 7. E você encontra que y é igual a 1. Lembra lá do primeiro exemplo, lá do primeiro método? É exatamente o mesmo resultado. Agora, para me achar o valor de x, é o mesmo procedimento lá daquele primeiro método. Basta você pegar agora, escolher uma dessas equações, ou essa, tanto faz, e substituir em uma delas o valor de y. Pega aquela que é mais simples. Vamos pegar, por exemplo, essa de baixo, ó.
que tá lá assim, ó, x menos 2 vezes o y, que é quanto? 1, que é igual a 2. Então, x vai ser, ó, 2 vezes 1 dá 2. Esse menos 2 passa para o outro lado como 2 positivo. E a gente encontra aqui que x é igual a 4. Ok? Então, o conjunto solução é x igual a 4 e y igual a 1. Finaliza a questão. Tá bom? Agora, vou fazer esse mesmo sistema usando ainda o método da adição, só que ao invés de cancelar o x, nós vamos fazer aqui o cancelamento do y, ok? Preste atenção. Aí fica a primeira pergunta. Como eu posso agora cancelar, então, esse mais 3y com esse menos 2y? A dica que eu dou aqui para vocês é a seguinte. Você pega este coeficiente do y que está embaixo e multiplica na equação de cima. E o coeficiente que está na equação de cima, você multiplica na de baixo. Porque quando você fizer a multiplicação, 3 vezes 2, aqui vai ficar 6y positivo. E 2 vezes 3, aqui vai ficar 6y negativo. Aí você vai conseguir fazer o mesmo procedimento aqui quando nós cancelamos o x, não é verdade? Então vai ficar como aqui, ó, multiplicando a primeira equação por 2. Então, 2 vezes 2 dá 4x, 2 vezes 3 dá 6y e 2 vezes 11 dá 22. A de baixo nós vamos multiplicar por 3. Então, 3 vezes x dá 3x, menos 3 vezes 2y dá 6y. E 3 vezes 2 dá 6. Igual a primeira que nós cancelamos. Então, nós vamos somar as duas equações. E vai ficar como isso aqui. 4x mais 3x dá 7x. Aqui eles se cancelam. 22 com mais 6 dá 28. Então, fica x é igual a 28 dividido por 7. Você encontra que x é igual a 4. Viu lá? Mesma coisa. Agora que você encontrou que o x é igual a 4, você vai substituir em qualquer uma das duas equações lá em cima. Então, vamos pegar aquela que é mais simples. X é igual a menos 2y, que é igual a 2. Então, no lugar desse x aqui, eu coloco 4. Então, menos 2y, que é igual a 2. Então, fica menos 2y, que é igual a 2. O 4 positivo vai para o outro lado, negativo. Então, menos 2y é igual a... Eu tenho 2 e estou devendo 4. Então, continuo devendo 2. Então, aqui fica menos 2 dividido por menos 2. Menos com menos dividido por menos dá mais. 2 por 2 dá 1. Logo, o conjunto solução é x igual a 4 e y igual a 1. Ok, pessoal? Tranquilo? Entendeu o método da adição? Vamos agora para um terceiro método para a gente resolver esse mesmo sisteminha, conhecido como... Esse método é conhecido como regra de Cramer. Olha só. No início pode parecer difícil, mas você vai ver que é bem tranquilo, tá bom? Olha só como é que você vai fazer. Repare que aqui eu tenho como coeficientes do x o 2 e aqui eu tenho o 1. Coeficiente do y, aqui eu tenho o mais 3 e aqui eu tenho o menos 2. E aqui como resultado eu tenho o 11 e o 2. Não é verdade? Então o que você vai fazer? Ó? Esse D, pessoal, significa determinante. Não precisa você entender ao certo agora o que é o determinante, porque nós vamos explicar isso quando eu estiver fazendo um curso completo dos conteúdos do ensino médio, tá bom? Você apenas vai fazer o seguinte.
Você vai pegar os coeficientes do x e colocar aqui, ó. É o 2 e 1. E aqui você vai colocar os coeficientes do y, que no caso aqui é o 3 e o menos 2. Ok? Aqui no dx, que é no lugar da coluna do x, você vai colocar aquele resultado lá, ó. O 11 e o 2. A do y aqui você repete normalmente. 3 e menos 2. Agora, no dy, você faz o processo ao contrário. Você repete normalmente a do x e aquele resultado você coloca no lugar da coluna do y. Vai ficar isso aqui. Aí, o que que você vai fazer? Preste bastante atenção. Olha só. Você vai fazer essa multiplicação primeiro assim, ó. Então, fica 2 vezes menos 2 dá menos 4. 11 vezes menos 2 dá menos 22. E 2 vezes 2 aqui deu 4. Coloca esse sinal de menos, que isso aqui é da fórmula. Agora você faz a multiplicação contrária. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. E 1 vezes 11 dá 11. Aqui nós temos como resultado, ó, menos 4 com menos 3, aqui deu menos 7. Aqui, ó, menos 22 com menos 6, aqui deu menos 28. E aqui eu tenho 4 positivo, e eu estou devendo 11, com 4 você paga uma parte que você deve, você ainda fica devendo 7. Depois que você fez isso, pessoal, você vai substituir aqui nessa formulazinha. Para achar o valor de x, você pega dx sobre d. E para achar o valor de y, você pega dy sobre d. Então vai ficar, ó. O x é, quem é o dx? Nós encontramos menos 28. E quem é o d? Nós encontramos o menos 7. Logo, menos dividido por menos fica mais, 28 por 7 dá 4. Esse é o valor de x. Agora, ó o valor de y. Você pega o dy, que é o menos 7, e o d também é menos 7. Então, o y vai ser, ó, menos dividido por menos dá mais, 7 por 7 deu 1. Logo, o conjunto solução, mesma coisa, x igual a 4 e y é igual a 1. Deu para entender esse método, pessoal? Conhecido como regra de Cramer. Caso você tenha ficado assim com alguma dúvida, preste atenção aqui neste outro exemplo que nós vamos fazer aqui agora, para ver se você consegue fixar nesta próxima parte aqui, ó. Vamos lá. A gente, primeiro procedimento, faz o que aqui, ó? Coloca o d, coloca o dx, coloca o dy. Quem são os coeficientes? Aqui, menos 1 e 2. Então, você põe aqui menos 1 e 2. E aqui, também menos 1 e 2. Aqui é 1. Então, você coloca o 1 e 1 aqui. 1 e 1 aqui. E esse resultado é 1 e 7. No lugar da coluna do x, você coloca o 1 e 7. No lugar da coluna do y, você coloca o 1 e o 7. Faz o cálculo agora. Vai ficar como? Multiplica assim primeiro. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 1 vezes 1 dá 1. Menos 1 vezes 7 dá menos 7. Coloca o sinal de menos. Multiplica agora da outra forma. 2 vezes 1 dá 2. 7 vezes 1 dá 7. 2 vezes 1 dá 2. Que é igual, ó. Aqui fica, ó, menos 1 com menos 2 dá menos 3. Eu tenho 1 e estou devendo 7. Então, eu fico devendo 6. Aqui, menos 7 com menos 2, aqui fica menos 9. Feito isso, vamos calcular agora aqui quem é o valor de x
E o valor de y vai ficar como? Então, x a gente já sabe que é o dx sobre d. Então, o x vai ser... O dx que nós achamos é o menos 6. Sobre o d, que é menos 3. Então, x aqui é igual a menos dividido por menos dá mais. 6 dividido por 3 deu 2. Agora, para achar o y, é dy sobre d. Então, o y vai ser o dy, que é menos 9, sobre o d, que é menos 3. Então, y é igual a menos dividido por menos dá mais. 9 por 3 dá 3. Logo, o conjunto, então, solução, vou fazer aqui em cima, ó, é x igual a 2 e y igual a 3. Ok, pessoal? Tranquilo? Entenderam aí como é que se utiliza os 3 métodos? O método da substituição, você isola aquela equação, uma variável da equação que tiver mais simples de você resolver e substitui na outra. O método da substituição, o método da adição, você precisa cancelar ou a variável x com a variável x ou a variável y com a y, fazendo aquele procedimento que nós explicamos. E tem também essa questão da regrinha de Cramer, né, que você pode aplicar também para estar resolvendo um sistema de equação de qualquer uma dessas 3 maneiras, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos pegar várias questões de concursos públicos para resolver, aplicando esses 3 métodos de resolução de sistema de equações do primeiro grau, tá bom? Aguardo vocês lá.